O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não será vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão com os pais e os matarão. Vós sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar novamente o belíssimo refrão do Salmo, preparando o nosso coração para essa reflexão. Minha boca anunciará vosso louvor. 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 Eu te peço, Espírito Santo, vem agora sobre cada um de nós. Vem abrir o nosso coração, Espírito Santo, para ouvirmos a palavra de Deus, para guardarmos essa palavra no coração. Vem, Espírito Santo, retira a agitação, as preocupações, o cansaço do dia. Faz de nós ouvintes atentos. Vem, Espírito Santo, e dai-me as palavras certas também para falar para esses queridos irmãos e irmãs nessa noite. Nós precisamos de Ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Que maravilha. Obrigado, Márcio, pelo salmo lindo, os irmãos músicos que sempre servem tão bem. Olha, para a gente que é padre é tão bom, né? Quando a equipe de liturgia é maravilhosa, como sempre aqui na Canção Nova e a música. Ajuda muito a gente a rezar, né? Querido irmão, irmã, querido filho, querida filha, estamos começando o acampamento Curados para Amar. E é importante a gente ter em mente que, como o padre dizia, nós ouvimos na primeira leitura, eu confesso que a minha reflexão não vai se focar tanto na primeira leitura e no Salmo. É uma reflexão mais centrada no Evangelho, né? Mas essa primeira leitura nos revela uma verdade basilar. Qual é essa verdade, Padre?
a verdade de que não existe cura profunda, não existe cura verdadeira enquanto a gente não se arrepende e não pede perdão. Se você não reconhece os seus pecados, se você não reconhece as suas fraquezas, se você não reconhece que você está no caminho errado, filho, filha, e não pede perdão a Deus e não invoca a misericórdia de Deus sobre você, muito possivelmente você não vai ser curado, porque Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte que lhe é própria, sempre. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E o se arrepender, e o reconhecer a fraqueza e bater no peito, Senhor, misericórdia, eu pequei, como Davi fez no salmo de hoje, o miserério, o salmo 50, é essencial para que nós recebamos a cura. Muitas vezes, nós estamos pedindo a cura de Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. É como que se nós, veja bem, é como que se nós pedíssemos para Deus que chovesse, que Ele fizesse chover, e quando Ele faz a gente abre o guarda-chuva, não tem sentido, sabe? É preciso, para receber a cura, é preciso aprender a pedir perdão, a reconhecer, Senhor, eu pequei. Porque os erros que a gente comete, os nossos pecados, eles ferem a nossa alma, nos afastam de Deus e, consequentemente, impedem essa água da graça de nos lavar, de nos alcançar, de nos purificar. É interessante que na primeira leitura, Deus, através do profeta Oséias, aliás, faz essa pergunta: o que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? O que tem? O que Efraim tem a ver com os ídolos? Sabe? O que você ainda está fazendo no pecado, filho, filha? O que você ainda está fazendo, acabando com a sua vida nessa droga, nessa bebida? É você mesmo. Por que você está enchendo a cara todo dia? Você não vê que você está se matando? Por que você está usando essa droga, achando que está abafando? Você está seguindo não o caminho que Deus traçou para você, mas dessa forma você está seguindo o caminho que o diabo traçou para você. E você precisa romper com esse pecado hoje. Você precisa voltar para Deus. Você nesse adultério, você vivendo essa vida dupla dentro da igreja, para com isso hoje. A leitura dizia, a primeira leitura, o que tem ainda Efraim, ou seja, o meu povo, o meu escolhido, a ver com os ídolos. Deus está te perguntando, será que você não entendeu depois de tudo que eu fiz por você? Deus está te perguntando, será que você não entendeu, depois que eu dei o meu filho para morrer numa cruz, para te salvar, que você não tem mais nada a ver com os ídolos, com o pecado, com a vida dupla? É você mesmo, é você. Deus está chamando você. Larga essa droga, larga essa bebida. Você acha que é bonito ser cachaceiro? Não é isso que Deus quer de você, não. Você não está seguindo o caminho de Deus desse jeito. Você está seguindo o caminho do inimigo, do diabo. E é preciso romper. É você mesmo. Deus está falando com você. É preciso ouvir. Porque depois, quando cair doente, ou quando for a hora de partir dessa vida, não adianta chorar, não. Que Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar de vida. Se você se ajoelhar agora e clamar, e pedir, e se decidir por Deus, Ele vai libertar você da droga, da bebida, do que for. Porque Ele é poderoso. É o Deus que abriu o mar. É o Deus que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Ele pode fazer. Mas Deus não faz se a gente não decide. Veja bem, tendo feito essa introdução, que é muito objetiva, às vezes a gente não é curado porque a gente insiste no pecado. Às vezes a gente não é curado porque a gente insiste em fazer o que é errado. E filho, filha, o padre não está acusando você, tá? Não estou acusando, mas eu estou sendo honesto com você. Talvez, você não sabe se amanhã você vai estar vivo, né? A gente não sabe. Então a gente precisa se converter hoje, porque um dia o Senhor vai nos chamar. E o que nós vamos apresentar diante dele? Enfim, tendo feito essa introdução, quero já partir para o Evangelho. Você viu que o Evangelho, esse Evangelho bonito, belíssimo de Mateus, está dizendo o seguinte: no mundo vocês vão enfrentar oposição. Isso é fato. No mundo, eu e você, se nós vivermos de fato a verdade, se nós de fato buscarmos a Deus,
Se nós de fato formos pessoas que creem em Deus e que vivem o que Deus pede, nós vamos encontrar oposição. Porque só o fato de você estar vivendo a verdade, você incomoda em quem está na mentira. O fato de você estar vivendo na luz, você incomoda quem está nas trevas. Então Jesus disse, vocês vão enfrentar a oposição. Não adianta vir com um discurso aguado, muito acolhedor demais. Se você de fato está seguindo Jesus, você vai encontrar alguma oposição. O mundo não vai te aceitar integralmente. E se o mundo estiver te aceitando demais, como dizia o Papa Bento XVI, questione um pouquinho, né? Mas Jesus disse o seguinte, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Guarde essas duas imagens, ovelha e lobo. No final eu vou falar sobre elas, mas por enquanto eu não vou me deter nelas. Jesus disse, sejam prudentes como serpentes e simples como pomba. Sabia que hoje à tarde, preparando essa homilia, eu falei assim, nossa, o que Jesus quis dizer? Seja simples como pomba. Em primeiro lugar, veja bem, existe uma inflação semântica, né? É tanta confusão nos termos. Tem um livro do C.S. Lewis, o grande escritor cristão, chamado Studies in Words, no qual ele fala sobre isso, que muitas palavras que designavam virtudes, como simplicidade, prudência, temperança, as virtudes cardeais ou teologais, elas estão vivendo aquilo que nós chamamos de uma concreta inflação semântica. É muito sentido que está dando para as palavras, né? E ele diz que quando se fala de simplicidade, qual é a ideia que se tem de simplicidade hoje em dia? Geralmente as pessoas falam, fulano é simples, né, padre? E o que quer dizer esse ser simples? A gente muitas vezes entende simples como simplório. Ou seja, é uma pessoa sem muitos recursos intelectuais, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que se veste mal, que não sabe falar. Olha, isso não é simplicidade. Isso não é simplicidade. Pode ter outro nome, com todo respeito a essas pessoas. Eu não estou condenando essa atitude ou quem vive assim, mas isso não é simplicidade. Simplicidade vem do latim simplex, que queria dizer o seguinte, uma realidade descomplicada. Simplex, na verdade, semanticamente, quer dizer o seguinte, aquilo que tem uma dobra só. Simplex, né? Tem uma dobra só, que é fácil de desdobrar, do latim. Aí que vem a palavra. E queria dizer o seguinte, originariamente. Simples é aquela pessoa descomplicada, é aquela pessoa que tem uma visão nítida da realidade, é aquela pessoa que é fácil de dobrar, né? De desdobrar, que só tem uma dobra, que é fácil de mexer, que consegue ter maleabilidade, que consegue perceber as coisas com facilidade, que consegue ser inteligente para não se colocar em enrascadas. O simples que Jesus está falando aqui não é simplório, não é uma pessoa que anda mal arrumada, como se muitas vezes se entende por aí, né? Isso não é ser simples. A palavra não queria dizer isso. E o C.S. Lewis estava dizendo que muitas palavras que designavam virtudes, elas estão adquirindo tantos outros significados, que muitas vezes elas estão representando um vício, ao invés da virtude que elas eram ali supostas a representar, não é? Então, a simplicidade não significa ser simplório, ser uma pessoa que não sabe das coisas, não. Simplicidade é diferente, é ser descomplicado, é ser até o essencial, é ver com nitidez. E você já percebeu que existe um ditado que diz assim, fulano tem uma inteligência de pomba. Você já viu? Tem um cérebro de passarinho. Eu tinha um amigo na minha adolescência, lá no Paraná, que dirigia mal, que dava medo, né? E a gente colocou o apelido dele de cérebro de passarinho. Porque cérebro de passarinho e tira fina era o apelido dele, que ele tirava a fina de todo mundo. Um dia derrubou um bêbado lá de bicicleta, né? Ô, cérebro de passarinho, você não sabe dirigir. Mas você sabe que estudando isso hoje, eu concluí o seguinte, eu vi um estudo da revista Current Biology, que o estudo foi feito pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, pelo professor de psicologia experimental Edward Wasserman. Ele concluiu o seguinte, que a pomba, apesar da gente usar esse ditado, cérebro de pomba, cérebro de passarinho, a pomba não é burra. Você sabia que a pomba, ela tem uma inteligência espacial, ou seja, ela se localiza no espaço, no tempo, bem como nós humanos? Você sabia que a pomba, ela consegue, eles fizeram um estudo, né? Ela consegue gravar o rosto das pessoas e diferenciar. Aquele lá me dá milho, aquele outro me dá chute.
ela grava o rosto. E fazendo o teste, esse professor explicou que num dia o que dava milho foi com uma roupa, por uma semana o que dava milho foi com a roupa branca e o que chutava, o que tratava mal as pombas foi com a roupa preta. E num dia eles trocaram a roupa, mas elas reconheceram pelo rosto. A pomba é inteligente. A pomba, você sabia que os pombos, geralmente, existem mais de 260 milhões de pombos urbanos no mundo. Você sabia que quando eles estão viajando, voando, eles trocam informações um com o outro? Sei lá que língua que o pombo fala, né? Deve ser a língua do piu. Piu, 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 piu. Mas eles trocam informação revelando qual é a melhor rota. Olha, vai por ali, vai por aqui. Você acredita? Então, quando se fala em inteligência de pombo, não tem nada a ver. Eles são mais inteligentes que muita gente por aí, né? E quando Jesus diz, seja simples como um pombo, veja bem, ele está dando aqui uma receita, ele está mostrando um caminho, para que diante das oposições desse mundo, a gente consiga ter êxito. A oposição talvez que hoje está dentro da sua casa, você com seu marido difícil bebendo, você com seu filho na droga, ou você bem, vivendo bem, feliz, mas que precisa crescer na virtude, porque não adianta só evitar o mal, tem que fazer o bem, né? A vida cristã não é feita só por um evitar o mal, ela é feita por um crescer no amor, no bem. Jesus está dando um caminho. Para combater as oposições, a gente precisa crescer nessas duas virtudes, simplicidade e prudência. Então, como eu disse, a simplicidade do pombo. O pombo não é bobo, o pombo é inteligente, o pombo percebe quem está trazendo comida e quem está trazendo ameaça. Então, quando Jesus pede para que eu e você sejamos simples, Ele está nos pedindo para que nós sejamos pessoas que têm uma inteligência para perceber, pessoas descomplicadas, porque, olha, porque tem de gente complicada por aí, não é brinquedo, viu? Gente que complica as coisas. Deus está falando uma coisa, a pessoa escuta 15. Sabe, o problema já está difícil na família, a pessoa cria coisa onde não tem, né? Cria mundos e fundos. Ai, padre, está acontecendo isso. Aí você conversa meia hora com a pessoa, depois de conversa ela fala, padre, não estava acontecendo tudo aquilo que eu achava, né? Eu estava vendo demais. A gente tem que pedir a Deus o dom da simplicidade, porque é uma arma para a gente ser feliz, é uma arma para a gente vencer as oposições, dentro de casa, fora de casa. É preciso ter o dom de simplificar. O simples tem uma dobra só, ou seja, ele não fica complicado, difícil de abrir, é uma dobra só. Você fechou assim, você abre assim. Vou dar o exemplo aqui com a minha homilia. Ó. Uma dobra só. Fechou assim, abriu assim. Fácil, simples. Isso que é ser simples. É não ficar apegado às coisas. O que mais nos impede de ser simples são os apegos. É tanto apego, ai padre, mas no passado era assim. Você não vive mais no passado, você vive no hoje, nesse tempo difícil. Você precisa de simplicidade. Padre, mas antes da pandemia a gente ia para a praia, agora a gente não vai. Antes da pandemia eu ia para a academia, agora eu não vou. Antes da pandemia eu comia no rodízio, agora eu estou comendo marmitex. Filho, antes da pandemia é antes da pandemia. A simplicidade também está ligada a aceitar a realidade. A realidade sua é essa. Simplifica. Todo mundo está sofrendo, não é só você. Não é só eu. Todo mundo enfrenta batalhas. Simplifica. Simplicidade tem a ver com a atividade do olhar. A gente tem que ter um olhar simples. Simplifica a vida. Talvez esse sofrimento que você acha que é tão grande, talvez ele não seja tão grande. Você está olhando com muita complicação. Simplifica. Simplifica suas emoções, racionaliza as suas emoções. Eu escrevi isso no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, no livro que eu escrevi para ajudar quem luta contra a ansiedade. Sabe, racionaliza as emoções, não acredita em tudo que você sente. Ai, padre, eu estou com vontade de morrer. Deixa a vontade e vive. Você não tem que obedecer os seus sentimentos e a tua vontade, sempre. Não, é preciso ser simples. Porque Jesus está dizendo, seja simples como uma pomba, mas uma simplicidade inteligente, que deixa no passado o que pertence ao passado. Quanta gente não consegue ser curado porque continua vivendo no ontem. Gente, o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Você vai lá para aprender com ele, mas você não pode morar lá, vai para frente. Simplifica, padre, mas eu respeito você, filho querido. Eu vou até pedir para uma câmera mais fechada, para um dos irmãos fechar em mim, que eu quero falar com muita sinceridade. Olha, você que está vivendo um sofrimento difícil, que perdeu alguém. Esses dias eu recebi tantas mensagens de pessoas que perderam pai, mãe. Eu respeito a tua dor. Eu entendo você, filho, filha. É muito duro. Mas olha, entrega hoje aos pés de Jesus essa dor, essa angústia, essa revolta.
E deixa Ele te levantar, Ele curar você, Ele te fortalecer. Porque, filho, filha, a vida precisa continuar. Você está aqui na terra. Você tem lutas para batalhar, para enfrentar todo dia. Talvez você tenha filhos, você tem um futuro. Se você está aqui, é porque tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Então não desanima, levanta, olha com simplicidade. É duro, mas até nisso às vezes a gente tem que ser um pouco racional e mais simples para ver. Gente, todo mundo vai perder alguém numa hora ou outra. É a lei da natureza. Querer um ser humano perfeito é o mesmo que querer uma roda quadrada. Querer um ser humano que não morre, que não adoece, é mesmo que querer uma roda quadrada. Não existe roda quadrada. E nós somos humanos, frágeis, imperfeitos, adoecemos, morremos. Mas a gente tem que olhar com simplicidade. Outras pessoas também perderam pessoas. Não foi só você. Com todo respeito eu digo, né? Muito carinho, afeto de sacerdote, de pai na fé. Vai para frente, olha com simplicidade. É duro. Às vezes arranca pedaço da gente, né? Mas confie em Deus e olhe com simplicidade. É a vida, infelizmente. Eu não tenho todas as respostas, queria ter. Mas é a vida, faz parte. Acontecem sim perdas, acontecem sim sofrimentos. Mas simplifica, não dá tanto peso. É duro ter perdido alguém, mas outras pessoas também perderam. O mundo perdeu, gente. Nós estamos numa pandemia. Você quebrou financeiramente, mas o mundo quebrou. Salvo alguns milionários que já tinham dinheiro de sobra e compraram mais barato que os outros tinham que vender, né? Mas a média da população mundial, a média do Brasil, desemprego crescente. Então, a gente às vezes, quando está sofrendo, a gente olha demais para a nossa dor, mas tem mais pessoas sofrendo. É preciso simplificar. Sabe, tem tantas pessoas que estão presas assim ao sofrimento do passado, como se estivessem presas assim, me perdoe, ó, numa coisa e não querem soltar. Eu vou no ambão que é mais fácil. Olha só. Aqui é uma coisa boa, que é o ambão sagrado, mas tem pessoas que estão presas assim no sofrimento do passado. Ó. Jesus está falando, solta isso aí, filho, solta isso aí, deixa eu fazer uma obra nova na tua vida. E a pessoa está assim, não vou soltar, é a minha dor. Você não tem que ficar apegado nisso. Simplifica. Eu estou falando isso porque o Evangelho é muito sábio. Não existe cura se a gente não simplifica. Porque a gente tende a enxergar as nossas perdas, os nossos sofrimentos com lente de aumento, infelizmente. A gente tende a ver como tão grande aquilo que a gente perdeu e o sofrimento que a gente tem. Mas, gente, tem mais gente sofrendo no mundo. Olha para o lado. Olha para os pobres, olha para a África, olha para o povo de Deus. Vamos simplificar. Não tem que ter peso. Padre, eu perdi alguém. Mais pessoas perderam. Infelizmente faz parte da vida. Entrega, não fica preso a essa rocha. Não fica preso a essa dor. Entrega para Jesus, Ele te ama. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho certeza que no meio do caminho a gente vai entender muita coisa. No meio do caminho as respostas vão vir. No meio do caminho as respostas vão chegar. Tenha certeza, tenha fé. Simplifica, é a ordem de Jesus para você e para mim. Se a gente quer ser curado, se a gente quer crescer, a gente tem que simplificar agora. Sabe, eu dizia no meu programa Para Ser Feliz nessa semana, pela TV Canção Nova, que há uma mulher, pessoas mandando mensagem, padre, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, eu decidi voltar com ele, mas toda hora eu fico lembrando e falando. Já que você decidiu ficar com a pessoa, fica com a pessoa. Ou não fica de uma vez, né? Claro que eu sou sempre a favor da família, do casamento cristão. Mas olha, se for para você ficar, para cada segundo você ficar... Se o marido atrasa 1 minuto para sentar na mesa, você fala, atrasou porque você me traiu. Se o marido demora no banheiro, demorou porque me traiu. Não dá para viver assim. Vira a página. Vira a página. Simplifica. Aconteceu. Foi uma fraqueza dele, não devia ter acontecido, mas já aconteceu. O passado a gente não muda, filho. O ontem você e eu não somos capazes de mudar, a gente só muda o hoje. E mudando o hoje, a gente muda o amanhã. Agora você não tem direito de fazer a tua vida um inferno para sempre por causa de uma coisa ruim que aconteceu no ontem. Não. Simplifica. Se desprende. Simplex. Uma dobra só, sem complicação. Sabe? Como eu disse, o que mais nos impede de simplificar muitas vezes são os nossos apegos. Essa pandemia, gente, olha, a gente está sofrendo muito nessa pandemia. Eu, como padre, estou acostumado sempre a estar com as pessoas, né? Nas missões e pregando. Vou tomar um pouquinho de água.
estou sentindo também de não poder estar, de não poder viajar, de não poder pregar, eu sou missionário. Mas, gente, eu acho que essa pandemia, se a gente souber enfrentar ela com fé, com simplicidade, essa simplicidade do Evangelho, com prudência, que eu já vou falar da prudência daqui a pouco, com sabedoria, com fé, ela vai deixar um saldo muito positivo na nossa maturidade humana e espiritual. Porque nessa pandemia, eu estou a cada dia fazendo um exame de consciência. Como para mim está sendo bom poder acalmar. Eu sei que tem sofrimento, não entenda mal o que o padre está dizendo, tá? Você vai entender no final, ao longo da reflexão, né? Para mim está sendo bom porque eu estou vendo quantos excessos que existiam na minha vida que não precisavam estar lá. Quantas coisas que eu dava importância que não precisava ter importância. Quantos compromissos a mais talvez eu assumia. E agora eu estou parando. Eu estou vendo que eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. Nessa pandemia a gente está podendo, muitos de nós, a maioria, podendo comprar menos. Com a ajuda aí do governo, não está dando para muita coisa. Graças a Deus o governo está ajudando, né? Mas, tem dia que só o pai. Eu também estou nessa, todos nós. É difícil. As coisas racionadas. Mas a gente está vendo que a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. Você não precisa do carro sempre novo. Você não precisa sempre daquela melhor viagem. Infelizmente, a maioria das coisas, às vezes, que a gente tinha, era mais para mostrar para os outros e para postar do que curtir. Eu vou comprar o carro novo para eu postar. Eu vou para a praia para eu postar. Talvez na praia chegava lá o esposo e a filha, cada um num canto mexendo no celular, o filho sem falar com o pai e com a mãe jogando videogame, não tinha convivência nenhuma, cada um socado no seu canto com o seu celular na mão, vendo futilidade. Você não precisa de tanta viagem, de tanta coisa. Simplifica, é a ordem de Jesus. Mas uma simplicidade inteligente, que é virtude, é da pomba. Pomba, cérebro de passarinho, isso não tem nada a ver, como eu expliquei aqui. A pesquisa da Current Biology, essa revista americana. Simplifica, você não precisa de tanta coisa. Sabe? E as coisas que pesavam tanto, não precisa mais pesar. Mas padre, você não sabe o que eu sofri. Já sofreu. Você conjugou o verbo no passado. Sofri. Acabou. Padre, mas ele me traiu. Filha, ou você se liberta e vive com ele, ou não vive. Tem que tomar uma decisão, uma dobra só. Mais uma vez eu digo, eu sou sempre a favor da família, mas não dá para você ficar desse jeito também, né? A gente precisa simplificar. Primeira ordem de Jesus. Quer ser discípulo de Jesus? Seja simples. Claro, simplicidade na modéstia no vestir é importante, mas não quer dizer com vestimento e com ausência de conhecimento. Essa simplicidade é uma virtude diferente. É o saber descomplicar, é o saber ficar com o essencial. Agora vamos então para a segunda virtude que Jesus falou. A virtude da prudência, do latim prudentia, que queria dizer o seguinte: sagacidade, um olhar adiante, um antecipar, pravedere, do antigo latim. Mas essa prudência, antigamente, quando ela surgiu como virtude cardeal, você sabe que a prudência é uma virtude cardeal, ou uma virtude humana. São 4 as virtudes cardeais. Prudência, que é a maior de todas, segundo Santo Tomás de Aquino, temperança, justiça e fortaleza. 4 virtudes humanas ou cardeais. Jesus está dizendo, seja prudente, a virtude cardeal maior de todas, virtude humana. E a gente, hoje em dia, como dizia C.S. Lewis, muita gente entende a prudência como uma cautela medrosa, né? Aquela coisa, fulano é ressabiado, fulano é prudente. Mas não é isso que queria dizer a palavra prudência, não. Por exemplo, se você pega Santo Tomás de Aquino, tem um tratado fantástico, um livro, um tratado chamado De Prudência. E quando você estuda, eu estava estudando hoje à tarde esse tratado de Santo Tomás, a virtude da prudência, em Santo Tomás, não é um medo, uma cautela, né? Aquela pessoa, não compra não, não faz isso aí não, né? Aquela coisa meio assim, né? Não, isso não é prudência. Para Santo Tomás, prudência é a arte de discernir e fazer a escolha certa. Para Santo Tomás, a prudência era a arte, está ligada à simplicidade, você vai ver como está ligado. Era a arte de enxergar com nitidez, iluminado por uma boa consciência, tinha que ter uma consciência ali, sabendo o que é a verdade, conhecendo o certo e o errado, e então fazendo a escolha certa. Sabe, prudência não é essa cautela medrosa, mais uma vez eu digo, o que Jesus está dizendo? Seja prudente, mas a prudência que é virtude cardeal, é uma virtude humana. E veja bem,
Essa prudência, olha o que Santo Tomás de Aquino disse no De Prudência. A prudência é uma virtude intelectual. Seu princípio é a inteligência reta, o olhar límpido, simples, capaz de ver a realidade. E com base na realidade vista, tomar a decisão boa, fazer a coisa certa. E Santo Tomás dizia que essa prudência não é uma inteligência, mas é uma virtude. Você tem que crescer na arte de ser prudente. E Santo Tomás foi ensinando que a virtude da prudência significa enxergar com nitidez. Muitas coisas nos impedem de enxergar com nitidez para fazer a escolha certa. Aí você vê o pecado, a soberba, o orgulho, a vaidade, os vícios capitais, as feridas emocionais, aquela ferida do seu passado na qual você está apegado. Tudo isso te impede de fazer a escolha certa, de enxergar com nitidez. E a prudência se aplica às coisas práticas. Por exemplo, ela te ajuda nas escolhas do dia a dia. Faço isso ou não faço? Assisto esse filme tarde da noite ou não? Depois esse filme vai te deixar alerta, você vai ter dificuldade para dormir, aí vem a insônia, aí no outro dia você está mal-humorado e trata mal a esposa, aí vem a ansiedade, aí vem o desânimo. Uma escolha que você faz é como um dominó. Cai o primeiro, cai o segundo, cai o terceiro, cai o quarto. Então a prudência, dizia Santo Tomás de Aquino, é essa virtude que nos ajuda, nos ilumina para fazer a escolha certa. Eu vou assistir esse filme tarde da noite ou não? Eu vou comprar isso ou não vou comprar? Eu vou falar isso ou não? Eu vou fazer essa escolha ou não? Eu vou responder a esse e-mail agora que eu estou irritado ou eu vou deixar para depois? Aí que haja a virtude cardeal da prudência. E o interessante é que a prudência também está ligada à arte de saber aprender. O prudente é aquele que observa antes de fazer, é aquele que estuda e procura entender antes de falar, é aquele que entende antes de julgar. O prudente, ele gasta a sua energia tentando apagar o foco de incêndio antes que o fogo comece. Não fica depois gastando energia só para apagar o fogo que começou, né? Porque por causa dessa cultura do improviso que a gente vive, essa cultura irresponsável da instantaneidade, o síndrome da urgência, tudo é urgente, tudo afobado, tudo para ontem, tudo tem que ser agora. Muitas vezes por causa disso, a gente não consegue viver essa prudência, a gente não consegue aprender antes de fazer, a gente já quer falar sem estudar, a gente já quer dizer sem saber, a gente quer julgar sem entender, a gente quer fazer sem aprender. O prudente, ele observa, ele elimina o foco de incêndio e não fica só gastando tempo para apagar o fogo que já começou, né? Agora tem gente que vive de improviso, né? Uma coisa é você ser livre ao Espírito Santo, deixar Deus agir, outra coisa é ser um bagunçado, indisciplinado, improviso. O pior inimigo da prudência é essa bendita, para não dizer outra coisa, ansiedade, essa síndrome da urgência, essa impulsividade. O impulsivo, ele não é prudente, ele não observa, ele não aprende, ele age de qualquer jeito, ele se expõe a perigos desnecessários. Ele deixa o fogo começar para depois tentar apagar. O imprudente faz o fogo começar muitas vezes por falta de sabedoria, ao invés de gastar tempo tentando apagar o fogo. É preciso ter prudência. O prudente, ele busca conselho, ele reza, reflete antes de fazer uma escolha necessária. Ele busca conselho com alguém que já viveu aquilo, ou que sabe mais que ele, ou que vê de outra forma. Ele busca direção espiritual. O prudente não é arrastado pelas emoções. Jesus está dizendo: seja prudente e seja simples. Prudência, a virtude cardeal maior de todas. A prudência, fundamentalmente, é a arte de evitar o mal e escolher o bem. É isso. Mas para isso você precisa ter uma boa consciência, você precisa conhecer a verdade, você precisa estudar o Evangelho, você precisa conhecer os documentos da igreja, você precisa querer conhecer mais de Deus. Sim. Seja prudente. Você que está pensando em acabar com o teu casamento de uma hora para outra, calma. Calma. Não age impulsionado pela emoção somente. Não age impulsionado pela emoção. Você que está querendo acabar com o seu casamento, você que está querendo vender todos os seus bens, você que está querendo desfazer a sociedade com o seu irmão, você que está querendo explodir tudo. Calma. Simplicidade, prudência. Espera a poeira baixar.
Espera as emoções se acalmarem para você enxergar com nitidez. O mundo de hoje, ele faz de tudo para tirar de mim e de você a prudência e a simplicidade. Sabia disso? Por quê? Porque o mundo é muito barulhento. É muita rede social. Talvez você esteja me assistindo aí agora, mas não está nem prestando atenção no que eu estou fazendo, porque está no WhatsApp. Cara de pau. Presta atenção aqui. Está na rede social. Está naquilo outro. Isso rouba da gente a capacidade de refletir, de enxergar com nitidez. E quem só vive no barulho, no agito, não reza, não reflete, não tem prudência, não tem simplicidade. Então vai cair como presa fácil na mão do lobo. Jesus está dizendo, são duas armas que ele está dando, filho, filha, para mim e para você. Prudência e simplicidade. Quem não age com prudência, quem não age com simplicidade, vai cair na mão do lobo. Mais uma vez eu digo, você que está a ponto de chutar o balde. Calma, calma. Reza. Escuta Deus. Deus vai falar com você. Você não está sozinho não, tá? Você não está sozinha. É preciso investir no crescimento da prudência dentro de nós, da simplicidade. E veja bem, as virtudes humanas que estão no Catecismo da Igreja Católica, são essas 4, diferentemente das virtudes teologais que são infundidas em nós no batismo, esperança, fé, caridade, elas são adquiridas, claro, com o auxílio da graça de Deus, mas também com esforço humano. Eu preciso treinar o meu coração para ser mais prudente. O imprudente fala demais. A pessoa prudente não sai falando demais. Como é que você tem usado as palavras? Olha só, como é que você tem usado as palavras? Muitas vezes a gente é dono do que cala e escravo do que fala, né? Estamos escravizados por coisas que dizemos, que aumentamos, que mentimos. E uma mentira exige outra, e exige outra, e exige outra, e você vai ficando escravo daquela trama infeliz. Porque está falando demais, porque está mentindo, porque está colocando peso ao que não der, que não tem que ter peso. Sabe? Então, prudência e simplicidade. Simplicidade e prudência. São os 2 dons que Jesus está dando para mim e para você, filho querido, filha querida, para que nós enfrentemos as lutas, dores, oposições desse mundo. E depois, como o padre disse, nós vemos que Jesus apresenta 2 categorias de pessoas, se eu posso dizer assim. Quais são as 2 categorias? Ovelha e lobo. Lobo e ovelha. Eu já faço a pergunta para você. Você é ovelha ou é lobo? Veja bem. Jesus está dizendo no Evangelho. Envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E esses lobos, disse Jesus no Evangelho de hoje, eles vão perseguir a mim, Jesus, vão perseguir os meus enviados, as minhas ovelhas, a minha igreja. Eles vão perseguir, lutar contra mim. E é interessante, sabe o que, quando eu estava ouvindo isso aqui, esse evangelho, antes de preparar uma homilia, eu procuro rezar com aquele evangelho, né? Ver o que Deus está falando para mim, ver o que Deus está falando comigo. E eu percebi o seguinte, você sabia que Deus não age diretamente na história, são raríssimas as vezes. Deus age na história através das suas ovelhas. Deus age na história através de um santo, como Santo Antônio, lá em Pádua, na Itália, a cidade dos meus ancestrais, os Andonás são de lá. Quando eu fui lá, me emocionei muito celebrando a missa. Santo Antônio mudou a geografia, a densidade demográfica de Pádua. Mais pessoas começaram a mudar para lá, a ir lá por causa dele. Ele mudou a cidade. Deus agiu, entrou na história através de Santo Antônio. Deus entra na história através de mim, de você. Entra na história no sacramento da comunhão através do sacerdote que celebra a missa, preside a missa. Deus age através das pessoas, ovelhas. Mas o antagônico a isso também é verdadeiro. O diabo também, salvo raríssimas exceções, quando há um caso de possessão, que é muito raro, ele sempre age através das pessoas também. Lobos. Deus age através das suas ovelhas. Os santos, aqueles que querem segui-lo, que se deixam formar por ele, que anunciam a sua palavra, que evangelizam.
Mas o diabo também está agindo no mundo através de pessoas. E agora entrando mais especificamente na temática do acampamento Curados para Amar, você sabe através de quem, de que tipo de pessoa o diabo age? Você sabe qual é a categoria de pessoas que são inocentes, úteis na mão do inimigo, nas mãos do inimigo? São as pessoas feridas pela vida e que não buscaram cura, que não superaram seus traumas. Gente, esse é um princípio filosófico. Uma pessoa ferida fere pessoas. Uma pessoa curada cura pessoas. Uma pessoa amada ama pessoas. Uma pessoa amarga amargura pessoas, se torna uma pessoa tóxica. Por trás de um coração que fere, eu costumo dizer, tem sempre um coração ferido. E, infelizmente, o inimigo, gente, ele é atroz, ele é sorrateiro. Você já percebeu que quando tem uma ferida, você, por exemplo, quando eu era guri lá no Paraná, uma vez ganhei uma bicicleta nova, estava todo feliz, achando que estava abafando, não sabia andar direito de bicicleta. Já era grandão, né? E a gente que cresce muito, no começo da adolescência, eu tenho quase 2 metros, calço 45, 46, a gente fica meio, é normal, né? Fica meio desengonçado, porque é muito grande, né? Tá firmando ainda os ossos. Fui eu andar com a minha bicicletinha nova. Caiu um tombo. Nossa, mas abriu um buraco aqui no meu braço. Eu caí e bati no asfalto, sabe quando rala e abre? Gente, primeira coisa que fez, começou a vir bicho, mosquito. O mosquito, o bicho, a larva, infelizmente, ele é atraído por aquilo que em nós está putrefado, está morto, está ferido. A ferida atrai bicho. Por exemplo, se você tem uma ferida aberta e não cura, não passa ali um remédio, não faz um ponto, vai atrair bicho. Se está sujo, vai vir bicho, vai vir larvas, vão vir coisas, bichos ruins ali para a sua ferida. Sabe? E infelizmente o diabo segue o mesmo princípio. Ele se alimenta das suas feridas. O inimigo se alimenta das suas feridas não curadas. É isso mesmo. E quantas vezes ele já não fez de mim e de você lobos nas mãos dele? Quantas vezes ele já não fez de mim e de você inocentes úteis na mão dele para perseguir as pessoas, para prejudicar as pessoas, para disseminar fofoca, inveja, ciúme. O inimigo se alimenta das nossas feridas como um bicho, uma larva se alimenta do machucado, sujo, não curado. O inimigo se alimenta da nossa falta de conversão, é o orgulho, é a vaidade, para fazer da gente lobo. E infelizmente eu preciso dizer, tem muito lobo dentro da igreja em pele de ovelha. Infelizmente, dentro dos círculos cristãos, dentro da nossa família. Pessoa que tem até a carinha de ovelha, às vezes é até um líder, é um coordenador, mas não deixa a evangelização acontecer. Sempre complica as coisas, não deixam os jovens evangelizar. É a pessoa que às vezes eu vou na paróquia, ela me fala, padre, faz 40 anos que eu canto na missa das 7. De uma pessoa me fala isso. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Será que não tem ninguém bom o bastante para te substituir, ou pelo menos para revezar com você? Mas a pessoa está apegada, é a minha missa, não é a tua missa, não é a missa da igreja, é a missa de Jesus. E você está se tornando um lobo porque você se apegou por causa do orgulho, da vaidade, da prepotência. E tem que deixar os jovens começarem a cantar também na missa. Depois você morre, um dia você vai morrer. E a igreja não vai ter mais jovens. Aí dizem, não tem mais jovem na igreja. Por que não tem? Talvez não tem porque os velhos não dão espaço. Com todo o respeito, mas com muita sinceridade, estou falando mesmo, é para você. Se a carapuça serviu, então use e mude de vida. Às vezes os jovens não entram na igreja porque nós velhos não damos espaços. Olha, eu peço a Deus, sou um sacerdote jovem hoje pregando, mas Senhor, o dia que vierem outros, que venham, que assumam o nosso lugar, que revezem com a gente, porque eu não sou dono da igreja, nós não somos dono, nós somos servos. Mas o diabo, ele se alimenta da sua vaidade. A sua vaidade é uma ferida aberta, cheia de bicho, putrefada. O seu orgulho é uma ferida aberta. A falta de perdão é uma ferida aberta. A mágoa daquela pessoa é uma ferida aberta. A prepotência,
A mania de grandeza, a ilusão de potência, eu sempre sei, eu sempre faço, eu sempre posso, é uma ferida aberta. E o inimigo está usando disso. E está fazendo de você um inocente útil na mão dele, um lobo. Sabe, às vezes é o próprio dirigente, é o pastor, é o padre, tadinho, que por uma fraqueza acaba sendo um lobo dentro do rebanho. Não deixa a igreja ir para frente, não deixa ninguém evangelizar. Eu digo com pesar, porque eu sou sacerdote, falo para mim em primeiro lugar. Não estou acusando ninguém, estou refletindo. Mas também quantos lobos dentro da empresa, quantos lobos. A gente se torna lobo quando a gente se deixa usar pelo inimigo, quando a gente deixa que a nossa fraqueza fale mais alto. E quando eu falo se deixar usar, não é que você está sendo possesso, não é isso. É que ele vai te sugestionando com a tentação a partir da sua falta de conversão, das suas feridas. Sabe? E o inimigo, ele usa as nossas feridas não curadas, ele usa as nossas carências. Quanta mulher e homem, por exemplo, que é carente dentro do matrimônio, que às vezes traz uma ferida de carência, às vezes até da vida intrauterina, é um trauma que aconteceu lá na sua gestação, porque você não foi bem aceito na época, por alguma circunstância difícil que seu pai, que a sua mãe vivia, talvez você não foi bem aceito quando a sua mãe ficou grávida de você, seu pai e sua mãe não tinham dinheiro, você não foi planejada, e você traz uma carência. Aí você está dentro do seu matrimônio, querendo que o seu marido supra essa carência, que ele nunca vai ser capaz, porque é um vazio da alma, só Deus pode preencher. Aí você começa, você homem e mulher, a olhar a grama do vizinho, né? Começa a ver outro homem, e começa a acreditar, ele gosta de mim. Gosta de você nada, acorda para a vida. Se ele gostasse de você, ele não estaria te usando, te jogando fora que nem um copo descartável depois. Quanto amante que eu já atendi, pessoa que tem amante, que está sendo usada. O cara tem família, ele não largou da família para estar com você. E não deve mesmo, graças a Deus. Mas ele está te usando. Só que a pessoa parece que quer ser iludida. Ele vai e fala, eu amo você. A pessoa, ele me ama. E tem mundos e fundos de ilusão e sonhos do lado da pessoa. Gente, o que ele adianta falar que ele te ama se ele só te usa, te joga fora e depois volta para a vida dele? E quando fica com vontade de ter um prazer momentâneo, chama lá você, te usa e te joga fora. Filho, filha, Deus não te quer no adultério. Padre, mas eu sou carente. Padre, mas ele me ama. Ama nada. Ama nada. Tem gente que fala assim, padre, aconteceu, eu me apaixonei. Gente, a gente tem que ser mais racional. Veja bem, as pessoas são tão desequilibradas hoje. Se você, por exemplo, se relaciona com uma pessoa, se você é casado, você tem que se relacionar com a pessoa como um casado. Você tem que ter uma distância. Se você se aproxima demais da sua secretária, filhão, se você se aproxima demais, mulher, do seu personal trainer, todo molhado, igual eu e os cinegrafistas aqui, né? Tá longe, né, meninas? Tá longe. A gente chega lá. Chega lá o personal trainer. Tudo bem, Márcia? Estou aqui para atender todas as suas necessidades. Vai para lá, minha filha. Acorda para a vida. Haja como uma mulher casada. Meu irmão, não vem falar na minha ouvido aqui não. Eu sou casada. Me ensina a fazer o exercício, mas pode ficar um metro de mim que eu não sou uma anta. Eu consigo aprender se você me ensinar. Agora o homem vai lá, o personal trainer já chega por trás, a mulher... Mulher, haja como mulher casada, minha filha. Nada dessas intimidades, dessa relação, dessa relação com esse personal trainer lá na academia, não. Senão o teu casamento vai para água abaixo, porque você não é um anjo. A carne reage. Se você passar de um limite, você não controla mais. Mas se você respeitar o limite, você vai ser sempre senhor de si mesmo, senhora de si mesma. Agora, quando passa, você não controla mais, porque a carne domina. E aí a gente perde a razão, a gente faz burrada. Sabe? A gente faz burrada. Quantas pessoas que estão virando lobo porque está deixando a carência falar mais alto. Aí diz que se apaixonou por uma outra pessoa, aí destrói a própria família, destrói a família do outro, para viver um relacionamento que não vai dar certo, porque, minha filha, se ele traiu a esposa para estar com você, o dia que você virar a esposa, ele vai trair você, tenha certeza. Porque se ela traiu o esposo para estar com você, o dia que você virar o esposo, meu amigo, você é a bola da vez. Me perdoe a sinceridade. Mas eu sei que esse discurso é sério e eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho. E vou pregar mesmo. Vou pregar, sou padre, não é para ensinar receita de bolo, é para ensinar a Bíblia, né? Para ensinar a falar de Deus. O que Deus nos pede. Estou falando com sinceridade. Olha, você precisa ser senhor de você mesmo. Às vezes a gente não tem racionalidade, a gente vai deixando
a vida me levar, a vida leva eu. Ai, padre, aconteceu. Aconteceu porque você deixou. Se você tivesse agido como mulher casada naquela academia, se você tivesse agido como homem casado, não ido para aquela festinha sozinho, não teria acontecido. Eu admiro muitos irmãos missionários, por exemplo, que eu conheço, que não viajam sem a esposa. O Márcio Mendes é um. Gosto demais do Marcinho. E eu acho bonito esse exemplo dele. Esses dias nós conversávamos. Eu viajo com a minha esposa. Ou eu não vou. Está certíssimo. Ele é casado. É um cara jovem, funciona tudo. É casado, tem que viajar com a esposa mesmo. Prudência. Agora, se a gente vai abrindo vazão para a nossa carne, a carne é assim. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Carta aos Gálatas. O espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito. Se você deixa a carne te dominar, a carência, a impureza, a luxúria, a depravação, a promiscuidade, você não vai conseguir controlar. Você tem que colocar limite. Coloca limite, seja prudente. Se você, aqui vou usar esse ambão como referência. Aqui é o limite para você continuar sendo um padre, para você continuar sendo um pai de família, uma mãe de família. Se você passar desse limite, meu filho, aí você vai para a galera. Você não controla mais. Mas Deus não quer que você passe desse limite. Deus quer que você pare de ser inocente e útil na mão do diabo. Deus quer que você pare de deixar suas feridas dominarem você. Suas carências. Ai, padre, eu estou carente. Está carente, vai rezar. Se abra a Deus, porque olha, eu digo para você com sinceridade. Esse amante não vai poder preencher a carência que tem dentro de você. Porque essa carência é do tamanho de Deus. Eu sei que você tem a necessidade de se sentir amada, única, cortejada, bonita, elogiada. Mas filha, isso é fachada, acorda. Ele só está fazendo isso porque ele sabe que isso vai dar naquele resultado, que é a cama, né? É preciso ter coragem de romper. É preciso ter coragem de ser sincero para obedecer a Deus. Simples, uma dobra só. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. É preciso ter coragem de romper com aquilo que não é bom. Agora eu digo para você, a gente se torna de fato lobo quando a gente deixa as nossas carências, feridas, pecados dominar. Agora, se você quer ser ovelha de fato, eu sei que tem coisas que é difícil ouvir, eu entendo você. Mas olha, não coloque barreira ao agir de Deus agora. Não coloque barreira ao agir de Deus. Deixa Ele tocar onde tem que tocar. Deixa Ele falar o que tem que ser falado. Tem coisas que você não quer mexer, que dói, mas Ele quer mexer para curar. Se você quer deixar de ser lobo, mais uma vez eu falo, para de ficar vendo foto de mulher nesse celular aí. De homem. Para de usar o WhatsApp para ficar paquerando. Você é casado, meu filho, acorda, você é casada. Para de ficar usando o Facebook para flertar. Você não é um adolescente. Quando que você vai amadurecer? Quando que você vai amadurecer e parar de usar essa internet como se fosse um adolescente irresponsável? Você não tem que usar o Facebook para paquerar, para sair, para azarar as menininhas, não, nem os rapazinhos. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seus filhos, quando você fica aí no WhatsApp, paquerando, traindo a sua esposa, seu esposo, quando você fica aí no Facebook, em vez de ser santo e obedecer a Deus, os seus filhos estão crescendo sozinhos, sem formação, sem educação. E lá na frente vai dar problema e depois você não sabe por que entra na droga. Você não sabe por que o filho dá errado. Porque muitas vezes a gente gasta o tempo que era para estar junto, ensinando no pecado e alimentando as nossas feridas não curadas, as mágoas, a carência. Ai, padre, eu me sinto só. Filho, essa solidão que tem dentro de você, só Deus pode preencher. Ninguém mais. Só Deus. Se Ele não preencher, não tem pessoa nesse mundo que preencha. Não coloque barreira ao agir de Deus. Deixa Ele agir agora. Deixa Ele desmoronar esse castelo de cartas na sua vida. E aqui eu estava sendo feliz assim, achando que estava fazendo certo. Você estava achando que estava fazendo certo, mas estava errado. Muda. Jesus está te chamando hoje a entregar a tua vida para Ele, a retomar a sua missão de ser mãe, de ser pai de verdade. Educa. Acompanhe o que o teu filho está fazendo, vê o que ele está assistindo na internet, escuta ele, o escute. Para de ficar deixando a internet educar o seu filho, que lá na frente vai dar problema.
Usa com sobriedade esse celular, não fica 3 horas nos grupos de WhatsApp, no Instagram, vendo a sua amiga que postou com aquela barriga, que ela está murchando, aquela barriga é mentira. Está toda magrinha no Instagram. No Instagram é todo mundo bonito, né? Todo mundo magro, todo mundo feliz. Veja o que é essencial, seja prudente, educa teu filho. Você vai perder o teu filho, depois não dá mais para voltar. Você vai perder a sua filha. Sabe? Não seja um lobo nas mãos do inimigo, um inocente útil. Seja um homem de Deus. Deixa Jesus te curar hoje. Gente, Deus nos ama tanto, eles querem o nosso bem. Quando Deus nos pede para mudar algo, é porque Ele está vendo que o que nós estamos vivendo está nos levando para a morte, está nos autodestruindo. Deus não julga você, filho querido, filha querida. Deus não condena você. Ele te quer feliz, Ele quer dar o céu para você, Ele quer que você seja feliz já aqui nessa terra. Mas para isso você precisa obedecê-lo, você precisa romper com essa vida de mentiras, de ilusão. Você está gastando tempo com o que não é essencial. Você está gastando tempo, perdendo tempo que era para educar o seu filho, que era para formar a sua filha. Você está perdendo tempo em futilidade, em revista, em moda, e quer estar tão bonita, tão impecável, quer estar 10 anos mais velha, mais nova, aliás. Você faz tudo para deixar de ficar 10 anos mais nova, só que depois, quando seu filho começar a dar problema, você vai ficar 30 anos mais velha, num ano só. Se você não tomar conta da sua família agora. Você foi feita mãe por Deus. Você foi feito pai. É para cuidar dessa família. É para ser ovelha dentro de casa. É para educar, é para corrigir. É para ser prudente, simples. É para rezar mais. Talvez é a hora de você ficar menos no celular e mais na oração, rezando o texto, lendo a palavra de Deus. Sem frescura, simples. É que foram injustos com você. Não importa se foram injustos. A vida é agora, já passou, ontem você não muda. Jesus está te pedindo tudo isso porque Ele te ama, Ele quer o teu bem. Ele te ama, Ele te quer feliz. Não seja lobo, seja ovelha. A ovelha, como eu disse, ela leva a cura para onde ela vai. A ovelha leva amor onde ela vai, ela leva salvação, ela evangeliza. Mas olha, ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue dar o que não tem. Se você quer ser ovelha, nessa missa, nessa Eucaristia, Jesus quer curar você. Jesus quer curar você hoje. Padre, foram tantos erros que eu cometi, Padre. Eu adulterei, eu vi tanta porcaria na internet. Padre, eu não cuidei do meu pai, da minha mãe idosa, eu menti, eu desviei dinheiro, eu pequei, eu fiquei escravizado pelos meus vícios, pela impureza, eu fui vaidoso, soberbo, apegado aos meus cargos. Padre, mas eu quero voltar para Deus, quero que o Senhor me cure, Padre, para eu ser uma ovelha. E veja bem, o mandamento de Deus não é pesado, filho, filha. O mandamento de Deus é para o teu bem. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te criou. Ninguém melhor que Ele sabe o que vai te fazer bem de verdade. Se Ele está te pedindo algo, é para o teu bem, não é para te condenar, não é para jogar peso em você. Se Deus está te pedindo algo, não é para te... Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando novamente e novamente, para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vá invocando, filho, filha,
O nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna, esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que tu podes curar. Cura agora em teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em teu nome. Cura o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, por essa palavra linda do evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho e essa filha que reza comigo está orando nesse momento.
Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em Teu nome, com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor. Tanta dor na barriga, na bexiga. Essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em Teu nome, Jesus, o nosso físico. Mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma. A depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em Teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente, em Teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em Teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição, essa autoimagem tão negativa. Venha curar em Teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em Teu nome, as enfermidades espirituais geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia, gerada pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em Teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais, o orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em Teu nome, Jesus. Faz a Tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em Teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em Teu nome. Essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em Teu nome, Jesus. Somente Tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o Teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados. Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos, venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados, essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar. É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito Teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em Teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em Teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o Teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a Tua proteção
para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos. Porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em Teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em Teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas Tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem, em Teu nome. Eu invoco o Teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente e providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor Jesus dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o Teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração. Eu invoco o Teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos Teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente, da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens. De cada metro quadrado deste ambiente. De cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor. Você, filho, filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o Teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco a família, o Teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o Teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa. Aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo.
Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em Teu nome, Jesus. Liberta em Teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal, cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família, dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho, dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. A intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente e nessa família saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em Teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias. Maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em Teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, de impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em Teu nome de toda maldição hereditária que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe. E os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus. Essa descendência é de Jesus. Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo. Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso
é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva. Nenhuma força espiritual pode salvar, a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem, a do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso, que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, à tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério, em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que têm que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos jugos, das maldições, Jesus. Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que Te servem, que Te adoram, Jesus, que creem somente no Teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia. Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como o certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do Seu Evangelho. Venha libertar em Teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão. Os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza, liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa, não consegue perdoar o médico que errou na cirurgia, no diagnóstico, que acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora, como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro. Que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor,
Abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda. Liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo. O Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar, em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida. Que nós saibamos lidar com ele com sabedoria, com liberdade interior. E que, conduzidos por Ti, sejamos abençoados na nossa vida financeira, Senhor. Senhor, em Teu nome, liberta as nossas famílias também, Senhor, da desunião. Quantas famílias desunidas, Senhor. Quantas pessoas que casam já querendo separar, que casam sem consistência, que casam sem um desejo sincero de ser uma bênção na vida do outro, de viver bem com o outro. Alcance agora, Jesus, em Teu nome, esse casal em crise. Eles não conversam mais, eles não têm vida sexual, eles não são mais parceiros, cada um está vivendo a sua vida. Essa mulher se sentindo tão carente, tão usada, sobrecarregada por esse marido que não ajuda às vezes. Esse marido se sentindo um peixe fora d'água em casa. Liberta essa família, Senhor. Reconstrói esse matrimônio. Cura essa família, Senhor. Reconstrói essa casa, Senhor. Talvez essa viúva, eu rezo agora por ela. O marido faleceu, Senhor, e ela está sozinha para criar esses filhos, para arcar com as contas da casa, esse viúvo. Ou essa viúva de marido vivo, porque ele deixou, foi embora, arranjou outra família. E ela tem a responsabilidade de educar esses filhos, essas filhas só. Abençoa essa família, liberta as nossas famílias das brigas, do ódio, da divisão, de tudo que nos desune, Senhor. Liberta as nossas famílias de tudo que nos desune. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver em paz com a nossa família. Nós queremos viver bem em família. A família é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina a aceitar a nossa família como ela é e a não desistir dos nossos familiares. Visita agora, Senhor, essa esposa cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada. Ela tem que fazer tanta coisa em casa, ela não consegue mais nem se arrumar, nem passar um batom, nem cuidar do cabelo. Visita essa esposa sobrecarregada, restaura as energias. Visita esse marido desanimado, Senhor. Tanta conta, tanto problema, ele não tem dado atenção para a esposa. Faz ele perceber onde ele precisa melhorar. Visita essa pessoa, Senhor, que ficou com essa sequela desse acidente. Está tão triste, liberta esse coração. Essa pessoa que ficou com essa sequela dessa cirurgia, Senhor. Com a colostomia, com tantas outras sequelas. Dê ânimo, tira essa pessoa dessa melancolia, liberta do espírito de morte em Teu nome, Jesus, da tristeza excessiva. E eu Te peço, Senhor, nessa oração por cura e libertação,
Liberta e cura, Jesus, em Teu nome, todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e libertação. Põe os Teus anjos conosco. Proteja-nos e cubra-nos com Teu sangue, Jesus, precioso, a nós e aos nossos, os nossos bens, hoje e sempre, para que o mal não nos atinja. Põe conosco os Teus santos anjos, a guerrearem por nós contra o mal. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem batizar e encher cada um de nós nesse momento. Vem batizar e encher nossas famílias, nossos familiares, nossa mente. Preenche os espaços vazios em nós, Espírito de Deus. Batiza-nos agora. Dá-nos os Teus dons, a Tua unção. Dá-nos visão espiritual, audição espiritual, intimidade com Deus. Dá-nos virtudes que sustentem-nos na graça de Deus, na vontade de Deus. Nós consagramos as nossas famílias, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido filho, querida filha. Que desça sobre tua família, teus bens, teu coração, tudo que é importante para você, selando tudo que Deus fez nesse momento forte de libertação e de cura, que permaneça para sempre. Por intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, querido filho, querida filha, a compartilhar o link dessa oração com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia essa oração. Também deixa sua curtida nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você. E também não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e também ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Que Deus ilumine você. Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. 7º dia, 7º episódio da nossa Bíblia em um ano. Veja bem, vamos nos fortalecer na perseverança, hein? Por isso que eu tenho incentivado a gente a fazer grupos de estudo, ter parceiros de estudo bíblico, porque são 365 dias, é um ano inteiro no qual nós vamos estudar a palavra de Deus. E é muito salutar termos parceiros de estudo, por exemplo, uma pessoa com a qual você possa todo dia partilhar, nem que seja num áudio rápido, numa mensagem. Hoje Deus falou isso comigo, você já leu? Talvez a outra pessoa não leu, aí você vai motivá-la e depois o dia que você não lê, ela vai te motivar. Incentivo ter parceiros de estudo, talvez esposa, pai, filho, irmãos. Isso é muito salutar, muito bom. Mas também criar grupos, por que não? Junta lá um grupo de 6 amigos, 7. Faz um grupo de WhatsApp, todo mundo partilha, sem ficar mandando muita coiseira no grupo também, senão fica chato, né? 500 bom dias. Não, partilha só a Bíblia, só o que você entendeu de cada dia, de cada capítulo. E uma vez por semana vocês se reúnem na casa, uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro. E ali vocês podem combinar de por 5, 10 minutos, cada um apresentar um dia da semana. Olha, um apresenta a criação, o outro apresenta a queda de Adão e Eva, o outro apresenta a vida de Abraão, os capítulos de cada dia. Isso é muito salutar, nos ajuda a ter perseverança. Vamos criar grupos de estudo bíblico e incentivo você. Vamos lá então, hoje nós vamos ler no 7º episódio a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 14, 15 e também Jó 3 e 4. Como eu disse, o método que eu estou usando, nós vamos intercalando. O livro principal aqui, né, é a história de Abraão, né, o nosso patriarca, mas também no final eu vou colocar Jó e tentar refletir um pouquinho sobre Jó, mas se não refletir não tem problema, é só para você conhecer e se familiarizar. O importante é que você esteja com a Sagrada Escritura nas mãos. Vamos lá então, Gênesis capítulo 14 e 15. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar, Codorlaomor, rei de Elã, e Tadal, rei de Goim. Esses reis moveram guerra contra Bará, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim,
e contra o rei de Bela, que é Segor. Esses últimos haviam feito coalizão, todos eles no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Durante 12 anos haviam servido a Codorlaomor, mas no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano, porém, chegou Codorlaomor com os reis aliados e derrotaram os Refaitas em Astarot, Carnaim, os Uzitas em Am e os Emitas na planície de Cariataim, e os Urritas nos montes de Seir até El-Farã, junto ao deserto. Na volta, chegaram a En-Mispat, que é Cádiz, e devastaram todo o território dos Amalecitas e o dos amorreus, que moravam em Hazazontamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adama, de Seboim e de Bela, que é Segor, saíram contra eles. Puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei de Goém, Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nos poços e os restantes fugiram para a montanha. Os soldados saquearam todos os bens e todos os mantimentos de Sodoma e Gomorra e se foram. Capturaram também Ló, filho do irmão de Abraão, com todos os seus bens, e se foram, pois Ló morava em Sodoma. Alguém que escapara foi informar Abrão, o hebreu, que morava junto aos carvalhos de Mambré, do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Abner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora preso, mobilizou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Abrão e seus homens se repartiram para os atacar de noite, e ele os derrotou, e perseguiu até Oba, ao norte de Damasco. Ele trouxe de volta todos os bens e também seu parente Ló, com os bens, as mulheres e o povo. Quando Abrão voltava da vitória sobre Codorlaomor e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe a 10ª parte de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Abrão, entrega-me as pessoas e toma os bens para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não tomarei nenhum fio, nem uma correia de sandália, nem coisa alguma do que é teu, para que não digas: enriqueci a Abrão. Nada para mim, senão o alimento dos jovens e a parte de Aner, Escol e Mambré, os homens que foram comigo. Cada um deles receba a sua parte. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a Abrão numa visão a palavra do Senhor, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor meu Deus, que me darás? Eu me vou sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Teu herdeiro não será esse. Alguém que saiu das tuas entranhas será o teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será tua descendência. E Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado como justiça. E Deus lhe disse: Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em posse. Abraão perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe respondeu:
traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os pelo meio e dispôs as metades uma em frente da outra, mas as aves ele não partiu. Os abutres se precipitavam sobre os cadáveres, mas Abraão os afugentava. Quando o sol ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abrão, e de repente veio sobre ele terror e intensa escuridão. E o Senhor disse a Abrão: fica sabendo que teus descendentes viverão como migrantes numa terra que não lhes pertence. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que eles haverão de servir, e depois sairão dali com grandes riquezas. E quanto a ti, irá para os teus pais em paz. Será sepultado depois de uma velhice feliz. Na 4ª geração, teus descendentes voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não completou a medida. E depois que o sol se pusera, houve densa treva, e um braseiro fumegante, e uma tocha em chamas passaram por entre os animais repartidos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaitas, os amorreus, cananeus, gergeseus e os jebuseus. Veja bem, amado filho, amada filha, esses 2 capítulos são muitíssimo importantes. Se você entender o que aconteceu aqui, você vai entender em que a sua fé consiste. Eu vou explicar parte por parte. No primeiro capítulo, nós vemos Abraão saindo em campanha bélica, em guerra, para recuperar o seu sobrinho, né? Que tinha sido raptado e com as suas mulheres e propriedades. As mulheres seriam usurpadas, seriam estupradas, como acontecia naquela época, ele provavelmente morto. Então Abraão, no ato de coragem, também com a bênção de Deus, reuniu seus homens. Abraão era um homem de posses, né? E foi atrás e, com a graça de Deus, recuperou, né? Venceu os reis que lutavam, recuperou os bens de Ló, seu sobrinho, recuperou a vida do seu sobrinho. E os reis de Sodoma, onde Ló antes morava, né, vieram ao encontro dele, dizendo para ele ficar com os bens. Ele falou que não. Só que antes disso, no versículo 18, nós vemos que Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque era um rei que ele não tinha descendência e nem ascendência. Ele era de uma linhagem que não passava. Ele não tinha um rei antes dele, um pai, nem um filho depois. É como se fosse um rei eterno. E ele ofereceu a Abraão, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, diz a Bíblia. Ele ofereceu a Abraão pão e vinho, dizendo: bendito seja Abraão, a beracá, né, a oração de bênção dos judeus. O sacerdote Melquisedeque prefigura o Cristo sacerdote. E todo sacerdote, todo padre é sacerdote na ordem do rei Melquisedeque. Porque o nosso sacerdócio é eterno, ele não passa. Uma vez que nós recebemos de Cristo o sacerdócio através da igreja, nós somos padres para sempre. Por isso que o sacerdote é sagrado, é muito importante. Quem mexe com o sacerdote, quem prejudica um sacerdote, está entrando em luta contra Deus. Eu não digo isso porque eu sou padre, não. Eu digo porque isso é bíblico. Mexeu com o consagrado de Deus, o separado, mexeu com a menina dos olhos de Deus, né? Porque nós somos consagrados só a Deus. Então respeite o seu padre, mesmo que ele tenha problemas, mesmo que ele dê, talvez, coitado, conta testemunho, não deveria ser assim, mas ame, respeite, reze por ele, né? E respeitemos os padres, né? O padre é consagrado, é sagrado. Depois entramos no concreto da aliança de Deus com Abraão. É importante a gente entender esses elementos aqui. Deus foi fazendo promessas a Abraão. Ele disse: Abraão, a sua recompensa vai ser grande. E Abraão perguntou no versículo 2 do capítulo 15, o que você vai me dar? Né? E Abraão disse: Senhor, como é que você vai me dar uma recompensa grande se o herdeiro de tudo que eu tenho, Abraão, era um homem de posses, tá? Vai ser Eliezer de Damasco, ou seja, era um servo, era um escravo ali, né? Para o judeu, gente, para o povo de Abraão, ali, para o povo oriental, né? Não existiam ainda os judeus propriamente falando, porque Abraão que é o pai, né, desse povo, mas para o homem oriental, a pior bênção, a pior desgraça, da vida era não ter filho. E a maior bênção era ter muitos filhos e uma vida longa. Então Abraão está dizendo: Senhor, o Senhor vai me dar uma recompensa grande, mas eu estou amaldiçoado, eu sou um homem que todo mundo tem pena. Minha mulher é estéril,
Eu sou velho e não tenho filho. Então o Eliezer, o meu escravo, vai ficar com tudo que eu tenho? Deus disse, não. O teu herdeiro vai sair das suas entranhas, ou seja, eu vou te dar um filho. Gente, era impossível isso. Era impossível. Aí Deus pediu, Deus foi falando que ia fazer, e Abraão, tudo bem, você vai fazer, eu acredito. Aí Deus pediu para ele trazer os animais. Porque na época de Abraão, naquela época, se ofertava a Deus um sacrifício assim, um animal partido no meio, às vezes um novilho, às vezes uma pomba, às vezes um cabrito, às vezes um bezerro, né? Pode parecer cruel para os nossos padrões, né? Mas era assim que funcionava. E isso representava um sacrifício feito a Deus, e isso representava uma aliança, porque a aliança era feita quando só era feita quando tinha derramamento de sangue. Então o Abraão fez essa oferta a Deus, e Deus mandou fogo passando no meio, sabe? No meio das oferendas. E esse andar no meio ali da oferenda repartida, onde havia um sangue para um lado e para o outro, né? Derramado, mas não ali, o pisar no meio dessas oferendas representava que eu estava fazendo uma aliança eterna, para sempre, que eu iria ser fiel sempre. Então Deus passou com fogo ali no meio, dizendo, eu vou sempre ser fiel a você, eu estou fazendo uma aliança com você. É um Deus de aliança, de promessa. Mas Abraão não passou ali no meio. Por quê? Porque Abraão, como humano, ele pôde dizer, Senhor, eu vou tentar, mas eu não sou fiel como o Senhor. Eu sou fraco. Mas Deus passou no meio ali das oferendas, representando que ele fazia essa aliança para sempre com Abraão. E aqui tem uma coisa, gente, que a maioria das pessoas não percebe. Você vê que uma das coisas que Deus disse a Abraão, que é muito bonita, né? Deus disse assim, eu vou multiplicar a sua descendência. Isso, para um judeu, era a maior bênção que podia existir. Uma descendência forte, muitos filhos, e uma descendência da qual viriam reis, viriam pessoas importantes, isso para o oriental, melhor dizendo, né? Então no versículo 13 o Senhor disse a Abraão, fica sabendo que os teus descendentes viverão como migrantes, tal, e depois ele diz, aliás, antes do versículo 13, ele diz assim, eu vou multiplicar a sua descendência, como primeiro ele falou como o pó da terra, no capítulo anterior, e aqui ele falou, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. Ele disse a Abraão, olha para o céu, se for capaz. Versículo 5, né? Conduzindo para fora, disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou, assim será a sua descendência. Maior que as estrelas do céu. Dá para contar as estrelas do céu, gente? É muito difícil, tem umas que você não vê, né? Então Deus fez uma promessa, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que Abraão é conhecido pela sua fé. Ele é um homem de fé, que creu mesmo sem ver. O livro aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus diz que Abraão é exemplo de fé, e sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas você sabe que isso aqui foi uma prova? Deus disse, vem aqui fora, olha as estrelas do céu. Mas você sabia que estava de dia quando Deus falou isso? Estava de dia, porque no versículo 17 diz assim, e depois que o sol se pusera, houve densa treva e Abraão dormiu, né? As chamas passaram ali entre os animais. E depois que o sol se pusera, lá no versículo 17. Então, no versículo 5, estava de dia. Então, Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Mas, durante o dia, com o sol, você não vê as estrelas. Deus falou, conta as estrelas pela fé. Você não as vê, mas elas estão lá, Abraão. Isso que é ter fé. Deus já estava provando e ensinando a Abraão. Olha para o céu, cheio com sol, cheio de luz. Você não está vendo nenhuma estrela, mas elas estão lá. Creia sem ver e eu vou multiplicar os seus descendentes como as estrelas do céu. Isso é ter fé, que é levada em conta de justiça, diz a carta aos Romanos. Ter fé é acreditar no que Deus te prometeu, mesmo quando você não está vendo. Ter fé é acreditar na terra prometida, mesmo quando você está no meio do deserto. Ter fé é acreditar na ressurreição, mesmo quando você está na cruz. Acredite, Deus é fiel, Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Nunca. Tenha fé no Senhor. Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito no canal, não é? E também escreva aqui nos comentários o que você entendeu, o que ficou forte para você. Isso é muito importante. Compartilha esse vídeo também, manda para os grupos de WhatsApp. Olha, como tarefinha hoje você vai ler o livro de Jó, capítulo 3 e 4. Capítulo 3 e 4 de Jó. Aqui agora, depois, ou no momento do seu dia, leia hoje. Jó, capítulo 3 e 4. Como eu disse, os livros suplementares, alguns dias nós vamos ler e alguns dias eu vou pedir para você ler aí na sua casa para não ficar muito extenso e muita informação, aí você não consegue assimilar tudo, né? Deus abençoe.
até amanhã, ao meio-dia. Lembrando que o vídeo fica salvo para você ver a hora que você puder e quiser. Puder e quiser. Puder e quiser.